Boa noite, queridos companheiros de doutrina. É com alegria que eu venho trazer para esse grupo querido o trabalho que nós realizamos no Centro Assistencial Benedita Fernandes. Para nos auxiliar nesse trabalho, de demonstrar esse trabalho, eu vou usar o PowerPoint e vou começar com um texto da nossa querida Dama da Caridade. Esse texto foi psicografado pelo querido Divaldo Franco e está nesse livro Terapêutica de Emergência, no item 13, em que Dona Benedita fala da criança e da família. Então, ela nos diz que é lamentável e dolorosa a situação das crianças que não dispõem de recursos e foram cedo arrojadas à carência e à orfandade. Não menor, porém, nem menos grave, é o futuro incerto dos que padecem famílias desequilibradas, vivendo um presente inditoso sob a tutela de pais egoístas, agressivos e neuróticos, que se alienam, desgovernados e irresponsáveis, pensando em fruir as paixões irrefreáveis que terminam por consumi-los na voragem da própria insânia. Ao Espiritismo, com a sua visão cristã e estrutura filosófica superior, cabe a tarefa imediata de voltar aos seus valiosos recursos para a família, trabalhando o homem e conscientizando de suas responsabilidades inalienáveis perante a vida, quanto informando sobre a finalidade superior de sua existência corporal. E nós sabemos que evangelizar, meus irmãos, é preciso, desde a criança até o idoso, em todos os lugares que nós pudermos fazê-lo, em nossas casas, no centro que frequentamos e em qualquer espaço que nos foi concedido. Então, Pitágoras, esse pensador maravilhoso da Grécia Antiga, nos disse: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Então, nós vamos dar início aqui a como tudo começou. Então, como surgiu a ideia de fazermos um trabalho no Centro Assistencial Benedita Fernandes? A ideia começou com as nossas idas a Sacramento, no encontro de evangelização de espíritos. Então, nós, das 4 casas espíritas aqui de Buritama, temos ido com frequência, claro que antes da pandemia, até Sacramento, sul de Minas, para participar dos encontros de evangelização de espíritos. E esse encontro se dá semestralmente na Escola Eurípides Barçanufo. Através do material, dos encontros e dos livros, da extensa bibliografia da evangelização de espíritos, aqui está disponível, um dos livros, mas é uma extensa bibliografia. Através do estudo, da leitura desse material, a gente se sensibilizou e, com a necessidade de colocá-lo em práticas, encontramos um espaço na querida creche do Rui, como nós chamamos carinhosamente, o Centro Assistencial Benedita Fernandes, para que pudéssemos desenvolver um trabalho com as crianças e adolescentes de lá. Bom, mas eu falei em evangelização de espíritos. De que se trata a evangelização de espíritos? O que é, então? Então, Eurípides Barçanufo e outros estudiosos do processo evolutivo do espírito vêm estudando há mais de um século quais são as causas dos danos morais e espirituais que vêm impedindo o desenvolvimento do processo evolutivo do espírito. Então, o Dr. Bezerra faz parte da equipe, junto com outros espíritos maravilhosos, sob o comando do nosso querido professor mestre Eurípides Barçanufo, e vem desenvolvendo já há muito tempo um trabalho a respeito da educação do nosso espírito. Esse estudo veio mostrar-lhe o que ocorria durante o processo reencarnatório com grande maioria dos espíritas, que são portadores de conhecimento, sim, mas que mesmo assim não conseguem avançar e retardam de uma forma assustadora a marcha evolutiva. Então, doutor
o nosso querido professor Eurípides Barçanufo vem, através de um vasto material, nos ensinar como educar o nosso espírito, para que realmente coloquemos em prática a nossa doutrina. E a evangelização de espíritos, ele é um método de educação do espírito, apresentado por Eurípides, como já foi falado, e onde vai atuar? Ela atua na estrutura mental, modificando os pensamentos e sentimentos que nós trazemos já de várias encarnações. Porque nós sabemos que não é só o conhecimento, mas é a modificação desses pensamentos e principalmente dos sentimentos que pode fazer com que coloquemos a nossa doutrina em prática. E qual a finalidade da evangelização de espíritos? Auxiliar no despertar e na expansão da consciência. Direcionar o nosso pensamento em busca da verdade. Verdade que vai nos libertar, como disse Jesus, para que essa possa renovar as memórias e construir nova estrutura mental. Estimula e direciona a vontade, que a gente sabe que é um atributo da alma, para que essa venha demonstrar as forças que movimentam a vida do espírito. Então, com essa premissa, a gente mostra que, com essa sensibilização, através da evangelização de espíritos, nós fomos agraciados de conhecê-la, de estar estudando e podemos praticá-la lá no Centro Assistencial Benedita Fernandes. Esse é o logo do centro, né? E também, no logo, a gente também traz a frase de Pitágoras: educar a criança hoje para não punir o homem amanhã. Né? E aí a gente pode acrescentar educar o espírito, para que a gente possa fazer evoluir o ser humano. Então, a necessidade do Centro Assistencial Benedita Fernandes, que nós carinhosamente chamamos Creche do Rui, assim que eu vou me referir a ela, a Creche do Rui, ocorreu a partir de uma solicitação da Soninha, que está no comando, né, da creche, de que houvesse realmente uma aula específica para que pudéssemos desenvolver valores nas crianças. Então, um breve histórico da creche. A creche existe há 32 anos e oferece várias aulas de música, dança, reforço escolar, artesanato, informática, karatê. Todo final de ano, todo esse trabalho, ele é apresentado para a sociedade na forma de um concerto, um C, mas que nós chamamos de Criança Tem Concerto, com S, no sentido de consertar, de arrumar, de melhorar, e com C, porque realmente é um concerto. Isso se dá no anfiteatro da cidade, para toda a população prestigiar o trabalho desenvolvido pela creche, na creche, né? Então, a parte de música, de dança, e apresentado para toda a sociedade. Então, apesar de toda essa variedade de atividades que a creche oferece, faltava uma aula assim, específica, voltada aos princípios. E a instituição, ela atende crianças de várias religiões diferentes, né? Então, nós não poderíamos trabalhar uma aula de evangelização, como fazemos, por exemplo, nas nossas casas espíritas, né? Teria que ser uma aula bastante abrangente, que trabalhasse os valores, né? Então, eu trouxe aqui algumas fotos para vocês terem ideia de como é a apresentação do Criança Tem Concerto, né? Realmente é fantástico, ele nos emociona muito, é como se fosse uma grande academia de dança e de música apresentando, né? Diria que quase que profissionalmente, tamanho empenho das crianças, de todos envolvidos, né? Com luzes, com roupas, e nos faz muito feliz saber que essa creche querida desenvolve um trabalho tão importante para essas crianças e para a nossa cidade. Bom, continuando aqui, como era trabalhar, então, voltando, né, à aula, como trabalhar os valores, né, trabalhar essa aula de valores com uma turma de não espíritas, de crianças que não são espíritas, né? Então, a primeira coisa que a gente teve que mudar o nosso pensamento, ou que nós começamos a focar,
foi nós estamos trabalhando com o espírito e não com a criança e adolescente. Nós estamos falando para o espírito daquela criança e daquele adolescente, que é um espírito imortal, que já vem de várias encarnações. Então, é com ele que a gente está semeando, né, o Evangelho de Jesus, os valores. E aí, para as etapas, né, que formam o processo, a gente leva em consideração a observação, né, a comparação do que elas trazem com os valores apresentados, o sentir, que é super importante, como ela sente a apresentação desses valores, e para isso a gente faz uso muito da vivência dos experimentos, né? A conclusão e a formulação de resultados, né, que a gente possa fechar cada um dos valores trabalhados, e uma forma de fixar, né, todo o valor que nós trabalhamos em determinada aula. Para isso, a gente desenvolve um trabalho com professores espíritas, para essa aula dos valores, né, da atividade com, né, os valores, a gente trabalha com os professores espíritas. Por que professores espíritas? Para entender essa dimensão espiritual, de falar para esses espíritos, a gente tem que estudar esse material antes, né? Antes de cada lição, a gente estuda, né, e dentro da nossa visão espírita, para saber realmente o que nós temos que modificar, né? E quando a gente fala de que estuda, a gente estuda realmente, né? A gente pega o material uma semana antes, faz a leitura, faz o estudo, porque também é uma forma de nós nos evangelizarmos, nós deixarmos claros qual o valor que nós temos que trabalhar em nós e com as crianças. Esse processo é muita troca, porque a gente também se modifica muito dentro dele, né? O valor trabalhado tem que trazer a desacomodação, né? Através da reflexão, de um sentimento que surge, de novos projetos que as crianças e os adolescentes acabam fazendo em pequena escala dentro de si mesmo e dentro da sua família. E tem como objetivo trabalhar plantando sementes para o desenvolvimento do espírito, né? A nossa aula não é conteúdo, não é se aprendeu, se não aprendeu para fazer prova, não é nada disso. É a semeadura que a gente está fazendo com o espírito, semeando valores. A oficina de valores tem essa necessidade de semear delicadamente para esse espírito que já vem de uma grande jornada e vai para uma grande jornada, né? E que nós, professores espíritas que estamos trabalhando na oficina, se nós não soubermos, né, o objetivo reencarnatório, né, onde nós queremos chegar, nós não temos como auxiliar o outro. Então, é um trabalho, né, também de nossa própria educação. Tá? Aqui são as queridas, né, evangelizadoras, Sônia, Maria Cristina, Inês, a Lúcia, a Nancy e eu aqui embaixo, né, todas nós trabalhamos, né, unificadas com o mesmo projeto dentro da creche. E qual o material que a gente utiliza? Nós utilizamos o material de um site muito bacana, muito abrangente, que é esse aqui, Passatempo Espírita, que é um site de evangelização. Então, é um site para evangelizar crianças espíritas. Claro que de todo o material vasto, né, que existe no site, que fala de Kardec, né, do nosso querido Kardec, que fala de perispírito, o que é o espírito, né, de todo o material espírita, a gente deixa isso, né, de lado para o trabalho com a creche, e nós focamos realmente no Evangelho de Jesus e nas parábolas, né? Bom, não precisa dizer que só aí no Evangelho de Jesus e nas parábolas, né, é gigantesco, né, o material que nós temos para trabalhar. Esse site é muito interessante, né? Quem quiser conhecer, ele traz o tópico, né, a ser abordado no nosso sentido, né, o valor que nós vamos trabalhar, perguntas para fixação, perguntas que ele mesmo traz e que são perguntas que provavelmente as crianças ou os adolescentes fariam para nós, né? Então, a gente já antecipando as respostas, durante a explicação, a gente já coloca, né? Traz um subsídio para o evangelizador, né, que é esse que eu mostrei para vocês, que a gente trabalha antecipadamente, uma semana antes, né,
com esse material, estudamos esse material, né? E é um estudo que a gente faz realmente, né, com cuidado. E também traz atividades, né? Então, como a gente colocou ali, a necessidade de termos alguma coisa que avalie, né, o dia e que possamos fixar, né, o valor trabalhado. A prioridade da aula, né, como eu já disse, é atingir o sentimento do nosso educando, né? Como o espírito desenvolve os valores, o espírito desenvolve os valores apenas pelo relacionamento, através do relacionamento. E quanto que eu mudo os sentimentos? Quando que eu mudo os sentimentos? Somente estando com uma outra pessoa, né? Na inter-relação pessoal. Assim que eu vou ver realmente se eu conseguir mudar o meu sentimento, se eu conseguir exercitar o perdão, a paciência. Na teoria e individualmente é uma coisa, né? Mas na prática, no relacionamento, é que a gente vê se realmente aprendemos, né? Sobre aquele sentimento e se nós estamos transformando esse sentimento em nós. Então, a gente traz de uma forma muito lúdica as atividades, né? O teatro, a música, o vídeo, a animação, a gente sempre trabalha com uma animação, né? Então, a gente trabalha sempre assim de uma forma muito orgânica, para que a criança, né, possa se expressar também. A gente ouve muito o que elas falam, elas sempre têm coisas a trazer, impressionante, elas querem falar sobre o que aconteceu na casa delas, o que aconteceu com elas, o que aconteceu ali na aula, e muitas vezes, através do que aconteceu na aula, a gente faz uma vivência relacionada com o valor que nós estamos trabalhando, né? Essa vivência, né, como eu já falei, a gente faz através, né, de uma atividade de pintura, de desenho, de escrita, né, de uma forma lúdica, gostosa, nada, né, muito formal. E a gente usa muito também os desenhos animados, é muito interessante as animações que estão disponíveis, né, inclusive no YouTube. A gente usa essas animações para enriquecer nossa aula, elas adoram, porque elas conseguem, por exemplo, a aula do perdão, né? Estou lembrando aqui, a gente falou sobre o perdão, vivemos situações na sala de aula, né, fizemos um teatrinho sobre alguém que foi magoado e como ele conseguiu perdoar. Depois passamos na animação, né, um desenho que falava sobre isso. Depois trouxemos, né, uma atividade com desenho para eles, né, se expressarem. Então, é assim que a gente trabalha, de uma forma bastante orgânica. Bom, a gente apresenta o mesmo assunto em diferentes faixas etárias, né? Isso é muito importante. Na creche, a gente tem 3 turmas de manhã e 3 turmas à tarde, né? A primeira turma vai dos 6 a 8 anos, a segunda turma de 9 e 10 anos, e a terceira turma, né, de 11 a 13 anos, 14, que são os pré-adolescentes, né? A gente tem essas 3 turmas de manhã e 3 turmas à tarde. Então, as mesmas turmas veem o mesmo assunto. Por que isso, né? Para que possa haver uma troca de experiência entre si, né, entre as crianças, umas com as outras, e também com seus familiares, que em casa eles possam estar conversando isso na oficina